Nós vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus. Você pode abrir sua Bíblia no capítulo 23, que é onde nós estamos. E aí eu quero que você deixe ela aberta. À medida com que nós formos lendo, a gente vai expondo. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Geralmente eu faço a leitura do texto e depois vou fazendo a exposição. Mas hoje a gente vai lendo e vai fazendo a exposição ao mesmo tempo, devido a ser um texto mais longo, então para a gente aproveitar também o nosso tempo, tá bom? Como é do saber dos irmãos, nós estamos aqui no capítulo 23 e é importante lembrar você um pouquinho sobre em que situação se encontra aqui o ministério de Jesus. Nós já estamos aqui nos caminhando para os momentos finais da vida de Jesus. Nós estamos em sua última semana de peregrinação enquanto ele esteve aqui na terra. E Jesus, em sua última semana, ele gastou boa parte dela no templo em Jerusalém. E ele gastou boa parte do seu tempo ali no templo tendo embates. Jesus está aqui em um momento de debates calorosos com os grandes líderes religiosos da época, os escribas, os fariseus, os saduceus. Já é um grupo que vem acompanhando Jesus já tem um bom tempo. E esse grupo que acompanha Jesus não é um grupo que o acompanha porque admira Jesus, porque quer aprender de Jesus, mas porque tem inveja de Jesus, porque quer de alguma maneira pegar Jesus em alguma coisa. A intenção deles é colocar a mão em Jesus, prender Jesus, e como nós já vimos aqui, a intenção deles é matar Jesus. E Jesus então encerra o seu ministério em Jerusalém e seus últimos momentos, ele gasta um bom tempo ali no templo, debatendo, discutindo de forma calorosa com esses líderes religiosos. E em especial, o capítulo 23 é um dos capítulos mais duros das Escrituras. É um daqueles capítulos onde Jesus não mede palavras. Jesus, então, diante da oposição, diante dos seus inimigos, Jesus declara, Jesus faz declarações, Jesus expõe aqueles líderes religiosos diante de toda a multidão. Esse é um daqueles capítulos que você lê e você não fica muito com a autoestima para cima, porque esse é um daqueles capítulos onde do começo ao fim Jesus está batendo. Jesus está sendo duro em suas palavras. E é importante nós falarmos sobre isso porque, muito embora a visão que nós tenhamos de Jesus seja uma visão de um homem que de fato é manso em sua caminhada, foi para o matadouro, foi para a cruz como um cordeiro, mas em muitos momentos Jesus confrontou o mal, o pecado, os falsos líderes. Jesus combateu com duras palavras. É importante nós lembrarmos que a verdade nem sempre ela chega de forma doce. Muitas vezes a verdade chega de forma a causar mesmo dor. A verdade muitas vezes chega de uma maneira mais dura do que o normal. E Jesus, como verdadeiro que ele é, até porque ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, então ele está sendo verdadeiro em seu parecer. Aquilo que Jesus está dizendo não é um ponto de vista simplesmente dele, mas Jesus está dizendo a verdade acerca daqueles líderes religiosos. E Jesus então está sendo extremamente duro com eles. E, portanto, nós estamos diante de um texto assim. Nós já vimos aqui do verso 1 ao 12, que foi o nosso sermão do domingo passado, onde Jesus já começou criticando eles e já dando sentenças a esses líderes religiosos. E agora, dos versos 13 ao 36, Jesus continua com o seu discurso duro contra eles, e Jesus usa uma expressão que é bastante conhecida de nós, que são os ais de Jesus. A Bíblia, em diversos momentos, você vai encontrar os ais, né?
Esses ais, sempre que estão situados nas Escrituras, eles vêm com censura, com advertência, com denúncia. Então Jesus aqui vai citar vários ais. Ele é como alguém que diz, olha, ai de você se fizer isso, ai de você que fez aquilo, aquilo outro, pronto. Aqui dos versos 13 a 36 nós veremos vários ais que Jesus está aplicando a esses líderes religiosos. E esses ai é exatamente uma postura de condenação, de julgamento. Jesus está julgando eles ali diante do povo e por isso ele vai usar em todas as suas sentenças essas pronúncias ai. E portanto é um texto duro, mas de certa forma ele foi dito aos seus receptores iniciais, primários, mas certamente as reflexões servem também para nós. Também serve para nós, tá bom? Então, por mais que seja duro, esse texto, ele de alguma maneira servirá também para nós, porque afinal, nós também somos pecadores, e em algum momento nós falhamos, em algum momento precisamos ser censurados por Deus, para que nós possamos seguir adiante. Nós precisamos dessas censuras. Então, nós estamos diante de um dos discursos mais duros registrados nas palavras de Jesus. Contém suas últimas palavras nas muralhas do templo. Em pé no templo e rodeado pela multidão que os escutava, como diz o verso 1, veja o verso 1, que diz, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Então, uma multidão está diante de Jesus para ouvir as suas últimas palavras que foram ditas na muralha do templo. E as suas últimas palavras, então, foram palavras duras. Jesus denuncia publicamente os erros principais dos escribas e fariseus, sem poupar palavras. 8 vezes ele usa a solene expressão ai de vós, que se remete a julgamento. 7 vezes ele os chama de hipócritas. Os irmãos lembram o que é hipócritas? Hipócrita, a palavra hipócrita significa aquele que atua, é como se fosse um ator. Então, 8 vezes Jesus diz ai de vocês, 7 vezes os acusa e os chama de hipócritas. Por 2 vezes, nós veremos nessa perícope que Jesus os intitula de guias cegos, e 2 vezes Jesus os chama de insensatos e cegos, e uma vez ele os chama, mais uma vez, de serpentes, raça de víboras. Então, pela linguagem, pelo vocabulário, você já sabe o que nos espera aqui nesse texto. 8 vezes Jesus disse ai de vocês, 7 chamou eles de hipócritas, 2 de guias cegos, 2 de insensatos e cegos, e uma vez ele os chamou de serpente, raça de víboras. Portanto, o conteúdo, de fato, é muito duro. Então, atentemos bem nós para essa linguagem e vamos ver o que Jesus combate neles e o que eles também podem nos ensinar com essas duras palavras que ele direciona a eles. Vejamos o versículo 13. Diante da multidão, diante dos líderes religiosos, ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Então, o primeiro ai nesta lista foi dirigida a eles contra o impedimento que eles colocavam ao progresso do Evangelho. Se Jesus estava ali para anunciar o Evangelho, convidando as pessoas a abraçarem o Evangelho, Jesus está acusando os líderes religiosos de serem pessoas que não abraçaram o Evangelho, e não somente isso,
impediam as pessoas de abraçarem o evangelho. Eles nem entravam no reino e nem permitiam as pessoas entrarem no reino. Eles fechavam o reino dos céus diante dos homens. Nem eles entravam, nem deixavam que os outros entrassem. De que maneira eles faziam isso? De que maneira eles não entravam? Ora, Jesus não era o primeiro profeta no meio dessa turma. Deus já havia enviado várias outras pessoas para pregar o evangelho para eles. E como foi que eles receberam? Como eles trataram João Batista, o antecessor de Jesus, aquele que esteve antes de Jesus preparando o caminho para Jesus? Como foi que eles trataram João Batista? Nós bem sabemos que eles não trataram bem João Batista, colocaram a mão em João Batista e entregaram João Batista para Herodes. Então eles não entravam no reino porque eles desprezavam todas as mensagens, todos aqueles que eram enviados por Deus para lhes anunciar o evangelho. Mas não somente isso, eles não somente rejeitavam o evangelho, mas também eles atuavam no meio do povo de maneira tal que eles faziam com que as pessoas também não abraçassem o evangelho. Afinal, esses homens eram os líderes religiosos e eles tinham muita influência sobre a vida das pessoas. Então, a partir do momento em que eles acusavam Jesus, a partir do momento em que eles denunciavam Jesus, a partir do momento em que eles perseguiam Jesus e viam Jesus como inimigo, muitas pessoas que os admiravam também acabavam que abraçando o seu ponto de vista. Então, eles não somente, obrigado, Thay. Então, não somente eles rejeitavam o evangelho, rejeitavam o Messias, mas como também eles colocavam na mente das pessoas para também rejeitarem o Messias. Então, eles se recusavam a conhecer e a reconhecer Jesus. E também atrapalhavam as pessoas que queriam, de alguma maneira, entrar no reino. De que maneira nós poderíamos aplicar essa verdade em nosso contexto? Perceba que duas coisas esse ai denuncia a eles. Primeiro, porque eles rejeitaram o evangelho. Então o próprio fato deles rejeitarem o evangelho já pesa contra eles. Porque a palavra de Deus diz que quem crê já está salvo. Mas quem não crê já está condenado. Então, eles tinham essa postura de não crer, de não receber, de não abraçar o evangelho. Já trazia condenação para si mesmo. Mas a coisa dobra na vida deles, é uma condenação duplicada na vida deles, porque não somente rejeitavam o evangelho, mas como também faziam outros rejeitar o evangelho. Ou seja, eles eram pedra de tropeço na vida de outras pessoas, para que a luz do evangelho não resplandecesse sobre a vida de outras pessoas. E aqui é o ponto que eu quero para a nossa reflexão, para a nossa aplicação desse primeiro ai. Eu creio que nós aqui, todos nós abraçamos o evangelho. E glória a Deus por isso. Mas o ponto a refletir é sobre a importância que Jesus dá sobre a vida de outras pessoas. Porque perceba, a crítica de Jesus a eles não era somente porque eles rejeitaram o evangelho, mas porque eles faziam outras pessoas rejeitarem o evangelho. Então, o ponto a nossa reflexão aqui desse primeiro ai de Jesus aplicado a eles é quanto à nossa vida. Nós devemos cuidar para nós não sermos pedra de tropeço a ninguém. Que nós não sejamos pedra de tropeço a seu ninguém. Que nós não sejamos um empecilho a ninguém de conhecer o evangelho e de se chegar ao evangelho. E nós podemos ser isso caso nós sejamos motivos de escândalos. Porque a Bíblia diz que os escândalos são inevitáveis, mas vem um ai. Ai por quem vierem os escândalos.
Perceba que as escrituras cheias de ai. Então, os escândalos são inevitáveis, mas ai por quem eles vierem. Então, a reflexão para nós é que nós cuidemos, para que nós não sejamos pedra de tropeço na caminhada de ninguém. Que por nossa causa as pessoas não se acheguem ao Evangelho, seja por causa de um mau testemunho nosso, seja por causa de um comportamento nosso, seja por falta nossa mesmo, de sermos usados por Deus, instrumentos nas mãos de Deus, para conduzir outras pessoas ao Evangelho. Então, a primeira reflexão que nós trazemos aqui, desse primeiro ai, é disso. Jesus os acusa de serem aqueles que nem entram e nem deixam as pessoas entrarem. Nós poderíamos dizer que as religiões, elas têm essa característica, porque elas são uma falsa porta, onde a maioria das pessoas acham que entraram, mas estão do lado de fora. Então, as religiões fora de Cristo, elas são assim. São pessoas que nem entram no reino e nem deixam outras entrarem, porque elas acabam que desviando essas pessoas por outro caminho que não é Cristo. A própria palavra religião, ela já é uma problemática em si, que é o que nós já iremos ver aqui, um dos ai que eles fazem proselitismo, né? A própria palavra religião, ela em si já é um problema. Porque a palavra religião, ela vem do termo latim que significa religare, que significa ligar com Deus. Mas nenhuma religião pode ligar o homem a Deus. Somente uma pessoa pode fazer isso. E quem é essa pessoa? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. É Ele que liga, não religiões. Ele é quem liga. Portanto, a nossa religião é quem? É Cristo. Portanto, que o nome da nossa religião é cristianismo, porque vem de Cristo. Outrora, nós éramos conhecidos como dos do caminho. Mas passamos a ser chamados de cristãos por causa de Cristo. A nossa religião é Cristo. É Cristo. Portanto, no mundo afora, pessoas nem entram e nem deixam elas entrar. Portanto, não se iluda com essa ideia. Não, pelo menos ele é religioso, pelo menos ele não está no mundo. Ele está no mundo. Quem não está em Cristo está no mundo. Porque não existe religião fora de Cristo. Se está fora de Cristo, está perdido. Então eles nem entram e nem deixam as pessoas entrar. Enganam. Com a falsa sensação de religiosidade. Porque, segundo o ditado romano, todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam para Deus. Mas essa não é uma premissa verdadeira. Só há um caminho que nos leva para Deus. E esse caminho é Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é a primeira acusação de Jesus. Essa é a primeira acusação de Jesus. Pessoas que nem entram e nem deixam outras pessoas entrarem. Vejamos a segunda, versículo 14. Mateus 23, verso 14. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para os justificar fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Sabe qual é a acusação de Jesus a eles? Jesus chama eles de hipócrita porque, na verdade, eles usavam a religião para explorar as pessoas. No caso aqui em específico, eles usavam a religião para explorar que tipo de pessoa o texto diz, verso 14. Qual era o tipo de pessoa? Viúvas, senhoras, pessoas muitas vezes desprotegidas,
pessoas muitas vezes sensíveis. É uma viúva que muitas vezes compartilha da solidão na sua vida. Então essas casas eram devoradas por esses homens que se apresentavam diante delas como guias espirituais, mas na verdade eles não estavam ali para conduzir essas senhoras, essas mulheres a Deus, mas eles entravam em suas casas para devorar tudo quanto essas mulheres possuíam. Como o texto diz, porque vocês devoram as casas das viúvas. Eram pessoas que usavam da religião para enganar as pessoas, para obterem vantagens pessoais, para ganhar dinheiro em função da religião. Então, essa é uma acusação que Jesus traz a eles. Eles eram mercenários, eles eram gananciosos e usavam a sua liderança espiritual para conseguir obter lucros através das pessoas. E, meus irmãos, um texto desse não poderia deixar de ser mais presente no mundo gospel que nós estamos vivendo. Quantos mercenários hoje não invadem casas e roubam as pessoas e não estão preocupadas com a vida espiritual das pessoas, mas estão preocupadas em obter lucros, em ter vantagens, em exercer influência sobre a vida das pessoas, pessoas que são extremamente gananciosas. Quantos testemunhos de pessoas você não conhece por aí que foram enganadas por pessoas que usam a religião para obter lucros pessoais? Quantos líderes religiosos você não conhece que são pessoas que são extremamente ricas, enquanto a sua congregação, a maioria, são pessoas pobres, pessoas que vivem de forma humilde e usam a religião com o intuito de lucrar, de ter benefícios em cima de outras pessoas. Esse texto é um texto, então, uma segunda verdade, uma segunda acusação de Jesus que nos chama a atenção e a responsabilidade. Abramos os nossos olhos quanto a toda essa exploração em nosso país nos dias de hoje. Como foi lido aqui o texto de Filipenses, hoje no começo do culto, no capítulo 3, Deus cobrará desses que usam a fé e a religião para benefício próprio, principalmente aqueles que de forma descarada exploram as pessoas. Essas pessoas precisam ser denunciadas. O que Jesus está fazendo aqui diante da multidão? Está denunciando eles. Jesus está aqui diante da multidão denunciando eles. E é exatamente esse tipo de coisa que nós também devemos fazer para o bem das pessoas, porque essas pessoas nem entram no reino e nem deixam as pessoas entrar. Elas enganam as pessoas. Elas enganam as pessoas. Na verdade, elas enganam tanto as pessoas que elas vendem a entrada no reino para essas pessoas. É ou não é? Elas vendem a entrada no reino para as pessoas, como se elas tivessem a autoridade e o poder de vender a entrada no reino às pessoas. Esse era o problema deles. Porque nós sabemos que a entrada do reino é nos dado de graça. Porque a salvação é pela graça. E somente pela graça. Alguém já pagou e pagou um alto preço. Essa é a razão pela qual Jesus entrou em Jerusalém. Para morrer naquela cruz. Para ressuscitar ao terceiro dia. Para que nós possamos entrar no reino por meio do seu Filho. Mas essas pessoas, elas estão nas casas, saqueando, roubando, usando a fé e a religião como mercenários, pessoas gananciosas, para enganar as pessoas. Então, muito cuidado. Principalmente hoje com o advento da internet, com a televisão,
Tome muito cuidado com o que você escuta. Tome muito cuidado com o que você presta o seu ouvido. Existem muitas pessoas que estão aí, que só têm esse intuito ganancioso de lucrar em cima da fé e da religião, para benefício próprio. Então, cuidemos bem. Então, a segunda acusação de Jesus é essa: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas da viúva e, para os justificar, fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo. Por isso que Jesus chamou eles de hipócrita. Porque vocês roubam essas mulheres e depois vocês estão fazendo longas orações. Vocês roubam e depois fazem longas orações. É como aqueles políticos que roubavam e depois iam orar agradecendo. Eram eles. Terceira, versículo 15. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Que palavras duras Jesus direciona a eles. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Por quê? Porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes. O que é um prosélito? Não é um nome próprio. Um prosélito é alguém que se converte a uma causa. Prosélito é alguém que se converte a uma causa. Nós não fomos chamados a fazer proselitismo, porque nós não fomos chamados a converter ninguém a uma causa, mas nós fomos chamados a fazer discípulos de Jesus, porque nós somos chamados a levar o evangelho para que pessoas se convertam não a uma causa, mas se convertam a Deus e a Jesus Cristo. Esses homens, eles faziam isso. Como diz o texto, eles percorriam o mar e a terra, eles iam em todos os lugares possíveis, mas não para levar uma mensagem que levasse e conduzisse as pessoas a Deus, mas o seu objetivo era fazer com que pessoas abraçassem a causa. Que causa? A causa da sua denominação, da sua seita, no caso aqui, farisaica. Eles não estavam preocupados em pessoas serem discípulos de Jesus. Eles não estavam preocupados em as pessoas serem filhas de Deus. A preocupação desses homens é que eles conseguissem o máximo possível de pessoas para serem fariseus como eles eram. Porque a intenção era aumentar o número de fariseus. Porque quanto mais fariseus tivessem, assim seria uma organização religiosa, poderosa e forte. Porque, afinal, os fariseus também eram políticos. Então, quanto mais, melhor. Então, eles pensavam somente em sua causa. Eles pensavam somente em seu partido religioso. Eles não pensavam na glória de Deus. Eles não pensavam em levar a palavra de Deus para que pessoas pudessem se converter a Deus. Mas, como diz o texto, quando eles faziam um prosélito, o que acontecia com essa pessoa? Olha o texto como diz. E uma vez feito, ou seja, uma vez que eles conseguiam tornar uma pessoa, um fariseu, o tornam filho do inferno quantas vezes? 2 vezes mais do que vocês. Sabe por quê? Porque todo membro novo, ele vem com todo gás. Uma pessoa que era feita um fariseu, quando ele abraçava aquela causa, ele era 2 vezes mais fervoroso do que os mais antigos. Então, olha o que o texto diz. Uma vez que vocês fazem isso com alguém, vocês tornam essa pessoa
filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. O texto é duro. Jesus não somente diz que eles faziam filhos do inferno, e aqui no caso seria uma expressão para dizer filhos do maligno, filhos de Satanás, mas Jesus também acusa eles, porque diz: vocês tornam essas pessoas filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês, porque vocês também são. Porque vocês também são. As palavras são duras, mas são reais. Palavras como essa nos lembra as palavras do apóstolo João, que em sua carta deixa muito claro a realidade das pessoas. João, em sua carta, diz que só há 2 tipos de pessoas no mundo: os que são de Deus e os que são do diabo, do maligno. Não existe um terceiro, não existe uma terceira paternidade. Não existe essa de alguém que nem é de Deus e nem é do maligno, não. Ou é de Deus, ou é do maligno. Ou é de Deus, ou é do maligno. Só tem esses 2 tipos de pessoas no mundo. E Jesus está dizendo que os fariseus rodeavam a terra inteira para fazer pessoas que fossem 2 vezes mais filhos do maligno. Porque eles prendiam as pessoas na sua religiosidade, na sua religião. Pessoas religiosas, elas são muito mais cegas do que uma pessoa que não abraça nenhuma religião. Você já parou para pensar? Já parou para perceber isso? Quando você vai evangelizar uma pessoa que não abraça nenhuma religião, é mais fácil. Mas quando você vai falar de Deus para alguém que já abraçou uma religião, é dureza. É como se ele fosse feito 2 vezes mais. Há uma cegueira dobrada nele. É muito mais difícil. E é por isso que Jesus está sendo duro aqui. Por isso que quando nós olhamos para a forma como Deus alcançou o apóstolo Paulo, é de glorificar a Deus. Porque Paulo não era qualquer fariseu. Paulo era um fariseu. Paulo era um grande, havia aprendido aos pés do grande Gamaliel. Portanto, o testemunho de Paulo é muito forte. Porque Deus fez daquele homem que era 2 vezes mais, talvez Paulo fosse até mais de 2. E Deus fez daquele homem um grande servo seu. E Paulo, que assim como os demais rodeavam a terra inteira para fazer prosélitos, Paulo se tornou um dos maiores missionários até os dias de hoje, porque levou o evangelho a fim de fazer discípulos de Jesus. Nós somos chamados, irmãos, a fazer discípulos de Jesus. Nós não fomos chamados a converter ninguém à Igreja Batista. Nós não fomos chamados a converter ninguém à Igreja Batista. Nós precisamos convidar as pessoas a irem a Jesus. A irem a Jesus. Muitas pessoas podem ser batistas, mas não podem ser de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas até podem ser batistas, mas não são de Jesus. Deus não está tão preocupado com as denominações. Deus está muito mais preocupado em se nós de fato somos um discípulo seu. É claro que as denominações são importantes, têm o seu lugar de importância, mas não mais do que ser discípulo de Jesus. Por isso, há espaço para discussões de denominações, mas nós devemos nos ater mais ainda em levar o Evangelho de Cristo
que converte as pessoas, que tira elas dessa condição de filhos do maligno e os torna filhos de Deus. Como disse João, capítulo 1, versículo 11 e 12, Deus é o único que pode fazer isso, tornar o indivíduo filho dele. Ninguém nasce filho de Deus, ninguém. Nós nos tornamos, a saber, os que creram no nome de Jesus. A saber, os que creram no nome de Jesus. E assim continua, do verso 16 ao 22. Vejamos nós. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante? A oferta ou o altar que sacrifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. O que Jesus quis dizer com isso tudo? Jesus está combatendo aqui um falso juramento que eles tinham. E esse falso juramento que eles promoviam diante do povo, na verdade só refletia o seu coração, que nós já acabamos de ver, ganancioso. Perceba, duas coisas têm valor para eles no texto aqui visto. Duas coisas para eles é que tem importância. Você conseguiu perceber? Duas coisas têm importância. O primeiro é o ouro. A primeira coisa é o ouro. E a segunda coisa é a oferta no altar. Então, na verdade, essas duas coisas que eles davam importância só reflete o coração deles. Eles são aquele tipo de pregador que só dá valor aos irmãos que têm mais dinheiro. Eles são aquele tipo de líderes espirituais que enaltece aquelas ofertas que são muito bem dadas, porque têm os olhos na ganância. Só essas coisas é que têm valor. O irmão que presta serviço simples na igreja não tem valor. Mas os olhos dele, o juramento deles, as coisas de importância e de valor, Jesus disse, estava no ouro e na oferta que era colocada no altar. E por isso Jesus diz, ai de vocês, guias cegos, porque vocês não somente têm valores equivocados, mas vocês também ensinam isso para as pessoas. Valores invertidos. E nós precisamos ter cuidado com isso. Perceba, a maioria das pessoas que vão a essas igrejas de líderes e pastores gananciosos, que só visam a oferta no altar e o ouro, a maioria das pessoas que entram nesses lugares também entram com qual objetivo? Com esses mesmos objetivos. Com esse mesmo objetivo de prosperidade. E é por isso que dão tudo o que tem, porque dão tudo o que tem na promessa de receber 10 vezes mais. Então, do mesmo jeito eles aqui. Por isso Jesus disse, ai de vocês, guias cegos. Porque como é que vocês podem guiar alguém se vocês também são cegos? As pessoas vão acabar abraçando os mesmos valores que vocês abraçam. As pessoas abraçavam os mesmos valores que eles abraçavam. E por isso que nessas igrejas você costuma ver as mesmas pessoas
com os mesmos intuitos daqueles que estão lá à frente. Elas estão ali não porque elas querem comunhão com Deus, mas porque elas também estão visando o ouro. Elas estão visando a oferta, elas estão visando isso. E elas entram na casa de Deus visando isso, pensando nisso. Não que Deus não abençoe os seus filhos, mas não deve ser essa a nossa motivação de buscar ao Senhor. Não deve ser essa a nossa motivação de buscar o Senhor. Porque, na verdade, riqueza maior Deus já concedeu a cada um de nós. Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 1, que Deus já nos abençoou com todas as riquezas, com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Nós somos as pessoas mais ricas deste universo, porque nós temos algo de mais precioso. Nós temos a Cristo Jesus. É como aquele homem, como nós já vimos nas parábolas, daquele homem que encontrou o tesouro no campo, foi e vendeu tudo quanto tinha, porque havia encontrado algo de valor muito maior. Jesus censura eles, porque esses homens eram gananciosos. E como nós já vimos, eles usavam a religião para benefício próprio. Usavam a religião para satisfazer os seus apetites gananciosos e outros. Mas vejamos, Jesus continua a sua sentença. Versículo 23 e 24. Ele disse: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, com um mosquito, mas engolem um camelo. Qual era a denúncia aqui de Jesus contra eles, quando ele cita essa passagem? A especialidade dos fariseus era se preocupar com as coisas secundárias. E Jesus aqui está dizendo para eles que eles eram muito mestres nos detalhes. Mas ao mesmo tempo em que eles eram mestres nos detalhes, eles eram cegos para as coisas maiores e mais vitais. E Jesus usa o exemplo do dízimo. Ele vai dizer: olha, vocês são tão detalhistas que vocês dão dízimo do hortelã, do endro, do cominho, que muitas vezes nascia nas paredes de suas casas. Porque às vezes essas sementes eram misturadas na argamassa e quando colocada na parede de suas casas, muitas vezes brotavam os ramos das paredes e eles davam o dízimo até dessas plantinhas que nasciam nas paredes de suas casas, devolviam. Tão detalhistas eles eram. Mas as coisas tão grandes, tão óbvias, as mais importantes, eles negligenciavam, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Eles achavam que, pelo fato deles serem muito detalhistas nessas coisas, os preceitos maiores poderiam ser substituídos por esses menores. E perceba que Jesus está dizendo que os detalhes são importantes. Jesus não está menosprezando os detalhes. Ele diz: mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vocês estão certos fazendo isso. Vocês são muito detalhistas, criteriosos. Vocês percebem as coisas menores e isso é legal. Devem fazer isso, mas não podem omitir aquelas outras.
Então, Deus espera de nós isso. Nós não podemos substituir as coisas, como muitas vezes nós pensamos que é possível fazer. Rapaz, eu estou aqui em falta com Deus, eu estou em pecado, eu vou dar uma oferta que é para ver se dá uma aliviada aqui no meu pecado. Não! Você deve ofertar, mas você deve se arrepender dos seus pecados diante de Deus. Uma coisa não vai substituir a outra. E muitas vezes nós vamos na nossa caminhada cristã fazendo esse jogo que eles faziam. E Jesus sentencia a eles: olha, vocês são muito criteriosos. E é importante serem. Contudo, vocês não podem desprezar as coisas que são mais importantes, mais vitais. Nunca devemos perder o senso de prioridade quanto às questões espirituais. Jesus está estabelecendo aqui prioridades das coisas que eles eram negligentes. E aqui uma reflexão para nós. Em que nós temos sido negligentes? Em que nós temos sido negligentes diante de Deus? Com as nossas expectativas que Deus tem diante do Senhor. E ele prossegue dizendo, verso 25 a 28. Ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. E ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Essa era uma das acusações que Jesus fazia por demais a eles. Eram pessoas que estavam extremamente preocupados com a aparência. Eles se preocupavam com como as pessoas iriam enxergá-los. Por isso que nós vimos no domingo passado, eles alargavam os filactérios, lembram? Da caixinha que se colocava na sua cabeça. Eles alongavam as suas franjas das suas capas. Ou seja, a espiritualidade deles era meramente exterior. Eles focavam na vida exterior e simplesmente na aparência. Nós meditamos no domingo passado, e mais uma vez aqui se faz importante nós lembrarmos disso. A vida cristã, a vida espiritual, é muito mais do que ornamentos exteriores. É muito mais do que isso. A vida cristã é muito mais do que eu andar com uma Bíblia na minha mão. A vida cristã é muito mais do que eu andar com uma roupa que tem um nome 100% Jesus. A vida cristã é muito mais do que eu chegar aqui, fazer um teatro, rodopiar, falar carioca, chiado. É muito mais do que isso, do que esse teatro gospel. Que as pessoas acham que espiritualidade é medida por performance dentro da igreja. Esses homens eram assim. Se preocupavam e se esforçavam para aparentar ser algo que não eram. Porque a espiritualidade deles era meramente exterior. Era meramente exterior. O problema disso, meus irmãos, é porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior de cada um. E seremos julgados por Deus pelo que está aí dentro. Você pode aparentar ser para mim o crente mais fiel dessa igreja.
Mas Deus pode dar um parecer como deu para a igreja de Laodiceia: pobre, nu e miserável. Porque nada foge aos olhos de Deus. E aqui eu não estou dizendo para depois você, eu acho que aquele irmão ali é crente, ele parece que ele é um fariseu. Não é isso. Irmãos que são crentes aparentam ser crente. Mas a questão é que nem todo irmão que aparenta ser é. Se essa aparência não for resultado do interior, é só fingimento. Se essa aparência for fruto do interior, está tudo ok. Porque o de fora é só reflexo do que está dentro. Agora, se o que está fora não é reflexo do que está dentro, então isso é atuação, é hipocrisia. É hipocrisia. Então, o que Deus quer que nós venhamos a sondar é o tipo de espiritualidade que nós temos abraçado. Que tipo de espiritualidade nós temos abraçado? Será que nós temos negligenciado as coisas mais importantes? Oração, leitura da palavra, devoção, santificação, vida piedosa. Se nós estivermos negligenciando todas essas coisas, sinto informar, somos fariseus. Porque a religião verdadeira, que agrada a Deus, é essa do coração, do interior, que é medida no nosso quarto, no tempo de oração, na leitura das Escrituras, na devoção, na luta contra o pecado, no cumprir os nossos deveres diante de Deus, ter alegria na caminhada cristã, se alegrar na presença de Deus, se alegrar estar na comunhão com os santos, coisas que são base. Caso contrário, talvez só tenhamos o nome de quem está vivo, mas estamos mortos. Como eles, como os sepulcros caiados, como um caixão. Por fora tudo muito lindo, mas dentro há ossos podres, em podridão, mortos. Que foi o que Jesus disse para eles. Se são sepulcros pintados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. E eles eram esses. Ele disse: vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. E deixa eu lhe dizer, você não vai conseguir limpar se Jesus não limpar. Só há uma maneira de nós ficarmos limpos por dentro. É se Jesus fizer essa limpeza dentro de nós. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não só para nos perdoar, mas para nos purificar. Para nos purificar. Jesus é o único que pode entrar aí dentro e remover toda a imundícia. Só Ele. Só Ele pode fazer isso. Ninguém mais. Religião não pode fazer. E esse era o problema dos fariseus. Porque eles colocavam para as pessoas regras. Não adianta você dizer para a menina, veste uma saia maior, se a prostituição está no seu coração.
ela precisa primeiro remover a prostituição do seu coração, porque quando ela remover a prostituição do seu coração, ela vai olhar para o seu corpo e vai perceber que ele não pode ser desejado por homens que não sejam o seu marido. Caso contrário, ela vai estar com saias até os pés, mas desejando homens que não é o seu. Primeiro aqui, primeiro lá dentro, depois lá fora. Depois lá fora. E ele continua, verso 29. Ele disse: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam o sepulcro dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmo, de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Que acusação Jesus fez a eles. Porque fazia parte da tradição farisaica construir, fazer melhorias e acrescentar adornos aos túmulos dos mártires. E eles faziam isso como se eles tivessem ficado escandalizados os seus pais do passado que maltrataram os profetas. Então, uma forma de recompensar isso era adornar os túmulos deles em uma espécie de homenagem. E diziam: se fôssemos nós nessa época, não teríamos feito o que os nossos pais fizeram, mataram os profetas. Mas é mentira, porque Jesus está dizendo a mesma coisa. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são os filhos dos que mataram os profetas. Vocês também são iguais a eles, o que Jesus está dizendo. Porque João Batista morreu e vocês consentiram na morte dele. E estava diante deles agora o maior de todos os profetas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e o que eles fizeram com ele. Por isso Jesus diz: portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. E eles vão fazer isso. Porque eles vão entregar Jesus. Porque eles vão entregar Jesus. Eles estavam ali, dizendo o que sentiam, pelos profetas que tinham morrido. Mas eles mesmos eram as mesmas coisas. Estavam diante de Cristo e não conseguiam ver beleza nenhuma no Cristo vivo diante deles. E aí Jesus então continua. Qual vai ser o resultado dessa longa história deles? O que vai acontecer com eles? Jesus está sentenciando. Ai, ai de vocês, ai de vocês. Imagina Deus dizer isso a nosso respeito. Jesus estava ali. Verso 33 a 36. Qual será o resultado dessa longa história de assassinatos deles? Jesus diz: serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Aquela pergunta. Vocês acham que vão escapar? E ele diz: por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra,
desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jesus já sentenciou eles. E Jesus sentenciou a eles quando ele faz aquela pergunta retórica no verso 33. Vocês acham que vão escapar do juízo? A pergunta de Jesus é: como esperam escapar da condenação do inferno? E Jesus disse que ainda iria mandar mais profetas, sábios, escribas, ou seja, eruditos, porque sabia que o que eles iriam fazer com eles? Iriam matar, crucificar, açoitar, perseguir, e tudo isso para aumentar ainda mais a culpa deles diante do Senhor. E ele disse: em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Alguns desses julgamentos vieram quando Jerusalém foi destruída, onde o povo foi disperso, espalhado. Uma nação inteira sucumbiu. Não somente um povo, mas a própria cidade, ela também é culpada, que é o que nós vamos ver no próximo domingo. Baixe aí os seus olhos e veja a denúncia que Jesus faz, não só a eles, mas a própria cidade. Olha o que Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Não somente o povo de Deus foi disperso, mas a própria cidade foi invadida por Roma, foi sitiada, foi tomada. Tudo isso com uma forma de julgamento. E esse povo sofreu. Ficou peregrinando no mundo, sem ter um lugar. A única nação que deixou de ser nação e voltou a ser nação. A mão de Deus. Essa é a razão pela qual ainda hoje é uma região conflituosa. É uma região que não para de ter conflitos. É a região de Israel. Porque a mão de Deus pesa sobre esse povo. Porque Deus envia, como diz o texto, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. E nós já estamos para presenciar uma das maiores mortes que Jerusalém poderia ter presenciado. O próprio Deus é crucificado, é entregue em Jerusalém. Em Jerusalém. O sangue de Deus foi derramado naquele lugar. Por isso que hoje tantos sangues são derramados ainda naquele lugar. E muito sangue ainda há de ser derramado. Ainda haverão batalhas, como a batalha do Armagedon, como a batalha de Gog e Magog. São as batalhas finais, escatológicas. Tudo irá ocorrer nessas regiões. Tudo irá ocorrer nessas regiões. Irmãos, eu quero aplicar isso à nossa vida, trazendo um princípio de muita coisa que foi dito aqui das acusações de Jesus. Mas eu quero pegar a frequente palavra que Jesus pronunciou a eles. 7 vezes Jesus chamou eles de hipócritas. Hipócritas. 7 vezes Jesus chamou
Jesus fez questão de enfatizar essa palavra. Você quando pega um texto e você sai grifando, e você vê uma repetição com muita frequência, é porque o autor quer te chamar a atenção para aquela palavra. 7 vezes Jesus chamou eles. Porque talvez na sexta, não precisa mais dizer não, nós já entendemos, já disse 5 vezes que nós somos hipócritas. Está dizendo de novo, mas disse 7 vezes. 7 vezes. E ele já tinha dito anteriormente em outros momentos. Irmãos, que Deus nos livre da hipocrisia, da religiosidade fingida, da religiosidade falsa, da religião meramente exterior. Cuidemos do homem interior, meus irmãos. Cuide da sua vida espiritual. Livre-se de ornamentos estereotipados. Cuide da sua vida com Deus. Se consagre a Deus. Vida piedosa. Não se consegue cair no agrado de Deus fora dessas coisas. Ainda que você dê o dízimo do cominho que nasce na tua parede. Tenha uma vida de oração, de devoção, de leitura da palavra, de consagração, de vida piedosa. É isso que Deus busca. Esse é o cristão autêntico e genuíno. Fora disso é tudo teatro. Para impressionar homens. Para impressionar homens. Livre-se disso. Deseje uma coisa acima de todas: agradar ao Senhor. Viver para Ele. Porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. 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 É muito fácil eu fingir aqui, levantar minhas mãos, chorar, me derramar. Mas Deus conhece se isso é verdade no meu coração. Nós não podemos viver de performance. Deus deseja uma vida de culto a Ele, como disse Paulo. Nós devemos viver uma vida de culto. Esse é o culto racional diante de Deus. Uma vida de culto. Você pode viver o culto na sua casa, com sua família, no seu trabalho, em todo lugar. Você é um adorador que ama a Deus, que reconhece a Deus, que vive para Deus, que se consagra a Deus. Aqui é só o momento que você se junta com outros crentes e adoram a Deus. Porque também Deus espera isso de nós.